Iremos agora para a segunda parte desse estudo, minhas irmãs e meus irmãos. O tempo passou e José da prisão foi levado para o palácio de Faraó, em Gênesis 41. E conhecendo a história, observamos que Faraó o coloca como seu segundo em todo o Egito, nos versículos 38 a 44. Vejamos. Perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel sinete, e pô-lo na mão de José. Vestiu de traje de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fê-lo subir ao segundo carro, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó, sem ti, pois ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E no final, José se revela a seus irmãos que Deus tinha um plano para ele. De criança, ele se tornaria o pai de Faraó e do Egito. Vejamos Gênesis 45, 7 a 8. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Com isso, observamos que do mal que foi feito contra José, Deus converteu em bem, e assim vemos Deus agindo praticamente na vida de uma criança que foi guardada em sua adolescência e juventude até chegar à fase adulta, demonstrando que, para Deus, elas têm valor. Moisés também é outro exemplo de que as crianças são importantes para o reino de Deus. Ao lermos Êxodo 2, observamos que, tendo nascido Moisés, ele ficou escondido em casa por 3 meses, mas depois sua mãe precisou se separar dele, e assim o colocou numa pequena canoa e o pôs no rio. E a irmã dele acompanhou o pequeno barquinho para ver o que aconteceria com seu irmão. E aconteceu que a filha de Faraó, se banhando no rio com servas, viu a pequena canoa e mandou buscá-la. E assim que viu o menino, viu que era filho de hebreus e teve compaixão dele. Foi quando a irmã de Moisés se achegou a ela e perguntou se ela autorizava buscar uma das hebreias para que pudesse amamentá-lo, mas não disse que era seu irmão e que iria atrás de sua mãe biológica. E foi o que aconteceu, porque ela ordenou que ele fosse criado pela hebreia e que ela apagaria, e quando crescesse, que ele fosse trazido até ela, porque ele seria adotado como filho dela e neto do faraó. Vejamos Êxodo 2, 9 e 10. Disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou. Ele chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Assim, o menino hebreu que nasceu foi tirado da mãe e lançado à água, e depois tirado dela e levado à filha de Faraó. E dela foi tirado e levado à mãe hebreia. E dela foi tirado e levado à filha de Faraó. E o curioso é que o nome dado a ele, Moisés, é tirado, em nosso idioma. Vemos essa criança ser constantemente tirada e Deus a abençoava. Porém, ninguém sabia que Deus tinha um plano na vida dessa criança até que Deus se revela a ele em Êxodo 3, 1 a 10. O que acontece é que ele estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, depois que ele se retirara do Egito, quando ele viu algo sobrenatural, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. E ao aproximar-se dela, ele foi ordenado a tirar as sandálias dos pés, porque o local era santo. Em seguida, ele se revelou a Moisés, dizendo que ele seria um instrumento de libertação para o seu povo, como relata Êxodo 3, 6 a 10. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar das mãos dos egípcios,
e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Tempos depois, após a saída do Egito, devido às 10 pragas que se abateram sobre ele, temos a concretização da libertação de Israel do Egito, quando o povo cruzou o Mar Vermelho, como relata Êxodo 14, 22 e 29. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe qual muro à sua direita e à sua esquerda. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar. As águas foram-lhes qual muro à sua direita e à sua esquerda. Vejamos agora o relato sobre Samuel, em 1 Samuel 3. Nós conhecemos bem esse relato e a história de Samuel. Sua mãe era estéril, e ela fez um voto que se tivesse um filho, ela o entregaria para servir ao Senhor, depois de desmamado, e assim foi. E nessa época, o sacerdote Eli cuidava dele quando Deus o chamou 3 vezes, e ele pensou que tinha sido Eli que o chamara. E como ele compreendeu que era Deus, ele o orientou o que fazer na 4ª vez. Vejamos 1 Samuel 3, 9 a 11. Pelo que Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel, e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que a ouvir. Agora abordaremos a Davi em 1 Samuel 16. Samuel o enviara à casa de Jessé, porque tinha escolhido a quem sucederia o rei Saul. E após ter visto os 7 filhos de Jessé, não imaginava que Deus tinha escolhido o caçula de Jessé, como atestam os versículos de 10 a 13. Assim fez passar Jessé 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum desses. Disse mais Samuel a Jessé: são esses todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos e de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Isso mostra que Deus não vê como vê o olhar humano, mas como ele vê interiormente. E assim escolheu praticamente uma criança para ser um novo rei de Israel. Veremos agora a preocupação de Jesus para com as crianças em 4 relatos, para mostrar a importância da criança no reino de Deus. O primeiro é o relato no Evangelho de Mateus 18, 1 a 5, onde temos a discussão dos discípulos de Jesus sobre quem o sucederia caso ele se ausentasse deles ou algo lhe acontecesse. E pode ter sido uma discussão acalorada, porque atraiu a atenção dele. Vejamos o relato. Naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Dessa forma, Jesus lhes adverte de que o maior no reino dos céus são as crianças, e que eles deveriam se tornar como crianças. Mas como é isso? Simples. Não era morrer e renascer de novo fisicamente, mas observarem as crianças que, em sua pureza, elas brincam, depois brigam e depois estão brincando de novo. E isso revela a prática do amor e do perdão, e por que não dizer da justiça? E se eles não entendem isso,
eles precisam se converter ao aprender com esse simples exemplo. E para valorizar as crianças, Jesus afirma que quem as valoriza recebe a sua própria presença em sua vida. E não é o caso de respeitar apenas as pessoas adultas, mas respeitar também as pessoas das quais já está garantido o reino de Deus. O segundo caso é do Evangelho de Mateus 19, versículos 13 a 14. Vejamos. Então eles trouxeram algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. O que acontece aqui é que os pais estavam trazendo suas crianças para que Jesus as abençoasse, e deveria haver algumas que estavam doentes. Porém, os discípulos sentiram que Jesus não teria tempo para elas, apenas para os adultos. Isso porque na época as mulheres e crianças deviam aprender em casa com o patriarca. Mas Jesus repreendeu seus discípulos, afirmando que as crianças não podem ter o reino de Deus barrado em seu acesso, porque elas têm primazia para Deus. Vemos assim a valorização das crianças por Jesus, em que o acesso ao reino de Deus está aberto e não fechado. Observamos agora um terceiro relato sobre a valorização de crianças por Jesus no Evangelho de Mateus 17, 14 a 18. É o evento em que um pai desesperado, devido ao que aconteceu ao seu filho, trouxe-o para Jesus para que ele fizesse algo por ele, porque seus discípulos não haviam conseguido. E com certeza ele já devia ter levado ele para médicos, curandeiros e mágicos, e nada puderam fazer por ele. Vejamos o texto. Quando chegaram à multidão, aproximou-se de Jesus um homem que, ajoelhando-se diante dele, disse: Senhor, tem compaixão de meu filho, porque é epilético e sofre muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu trouxe os seus discípulos e não puderam curar. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. Então Jesus repreendeu o demônio, o qual saiu do menino, que desde aquela hora ficou curado. E agora, vejamos um quarto evento sobre a preocupação de Jesus para com as crianças. No Evangelho de Mateus 15, 32 a 38. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Disseram-lhe os discípulos: De onde nos viriam no deserto tantos pães para fartar tamanha multidão? Perguntou-lhe Jesus: Quantos pães tendes? E responderam: 7 e alguns peixinhos. E tendo-lhe ordenado ao povo que se sentasse no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e havendo dado graças, partiu-os e os entregava aos discípulos, e os discípulos à multidão. Assim todos comeram e se fartaram, e do que sobrou dos pedaços levantaram 7 alcofas cheios. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Ao ler o texto, vemos que se trata da multiplicação de pães e peixes, e o que parece ser ignorado muitas vezes em leituras é a preocupação de que Jesus também se preocupava com as crianças, porque elas são mencionadas. Infelizmente, elas foram colocadas em terceiro lugar, e o número delas nem foi mencionado, como também o das mulheres. Apenas o número deles, dos homens, que foi estimado. Vemos assim a preocupação de Deus para com as crianças, e que deve ser também a nossa. Afinal de contas, deve haver prioridade para as crianças no reino de Deus, que se faz presente agora, e já era para ter sido a partir de ontem. Como povo chamado metodista, nós devemos conhecer um pouco de nossa história para observar a grande preocupação que John Wesley e o movimento metodista tiveram para com as crianças em sua época. Ao investir em ações sociais, famílias eram socorridas pelo movimento, e claro que crianças eram assistidas. Nisso houve a preocupação de criar classes educacionais para as crianças, porque devido ao desenvolvimento da industrialização, mulheres e crianças estavam sendo contratadas para trabalhar nas fábricas. Infelizmente, chegavam a trabalhar 14 a 16 horas por dia
e ganhavam menos que os homens porque empresários queriam lucrar e as contratavam porque ganhavam menos. Dessa forma, o movimento se preocupou em não apenas ensinar-lhes as boas novas de Jesus, mas também ensinar-lhes a ler e escrever nas ditas classes, além de boas maneiras. Com o tempo, o movimento metodista foi criando escolas pela Inglaterra, pensando nas crianças. John Wesley, certa vez, ao ser informado de que crianças que tinham sapatos zombavam das que não tinham, apareceu descalço para dar aula para elas, mostrando que, mesmo entre crianças, deve haver respeito. Sua própria mãe, Susan Wesley, fizera de seu lar uma escola para suas 7 filhas e 3 filhos, numa época em que nem todas as crianças tinham acesso à educação. E quando tinham, as meninas ficavam em casa para aprender o ofício do lar. Não podemos ignorar a colaboração da doméstica e metodista Anna Ball, que 11 anos antes do jornalista Robert Hicks criara a escola dominical no desenvolvimento do movimento metodista. Séculos se passaram e a opção pelas crianças e a prioridade para elas continua válido, porque elas não são apenas o futuro, mas também o presente da Igreja de Jesus no mundo, como também de toda a humanidade. Dessa forma, devemos buscar cuidar das crianças, ainda mais nos dias de hoje, em que elas têm sofrido diversos tipos de abusos, opressões e explorações. E faz parte do papel social da Igreja de Jesus na face da terra priorizar as ações que envolvam as crianças. E claro que a tarefa começa em casa e não adianta empurrar essa lição para a escola. E como igreja, essa tarefa deve ser um foco primordial e uma grande prioridade agora. Assim, chegamos ao final de mais um estudo em nossa escola dominical e que Deus abençoe a nossa missão, que também é priorizar as crianças, porque como Jesus afirmou, das tais é o reino de Deus. Assim, oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa lição que tivemos hoje pela manhã em nossa escola dominical. Fica conosco, Senhor, onde quer que estejamos, no decorrer do dia, nos abençoando. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja para todos vós, para todos sempre. Amém.